Oi! Um novo dia, um novo vídeo nesse canal. E pelos adereços e pelo título do vídeo, óbvio, já dá pra saber que tipo de vídeo nós vamos fazer hoje. É mais um vídeo de Halloween, né? Mas hoje eu vou fazer um tutorial de uma maquiagem de caveira mexicana. Porque, apesar, né, de o dia do Halloween já ter passado, né? Hoje é dia 2 de novembro, dia de finados. Mas, assim, até o dia de finados ainda se tem algumas comemorações de Halloween, principalmente nas cidades latinas, né? Quem assistiu aquele filme, né, Viva a Vida é uma Festa, sabe, né, que principalmente no México se comemora, né, tem essa grande comemoração do Dia dos Mortos, né? E eles se caracterizam principalmente com esse tipo de maquiagem, a caveira mexicana. Então, por causa disso, hoje eu ainda vou fazer mais uma maquiagem nesse estilo, um tutorial dessa maquiagem, né? A caveira mexicana em homenagem a isso, sei lá. Então chega de conversa, roda a vinheta e vamos começar a maquiagem. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. A base da caveira mexicana, né, é sempre a pele, né? Ela é ou branca ou da cor da pele mesmo, mas um tom mais claro, geralmente, né? Então, eu vou fazer hoje, né, a base da minha pele com o tom mesmo, tom de pele, mas eu vou usar uma base que ela é assim, tipo, 2 tons um pouco abaixo do meu tom de pele, para ficar bem claro mesmo. Essa aqui ainda é a base antiga, né, da Marquei, a Ivory 3, que eu usava, acho que é a Ivory 6 ou 7 nesse tom, né, então ela tá bem mais clara. Gente, se vocês têm base que usa esse tipo de embalagem, né, bisnaguinha, quando ela para de sair, não joga fora, corta, porque tem muita base aqui dentro ainda, ó. Por isso que eu passei com o pincel desse jeito. Dá pra fazer, sei lá, umas 3, 4 maquiagens ainda com o que tem ali. Eu fiz 2 camadas de base pra ela ficar realmente com um aspecto bem de máscara mesmo, né? Porque esse tipo de maquiagem ele é bem máscara. E a segunda camada eu dei batidinhas mais concentradas no lugar para deixar mesmo essa cobertura bem alta. Inclusive na boca, tá? Eu passei a base de propósito na boca para concentrar bem e apagar a boca. Nos olhos eu não passei muito, só o restinho que tava na esponjinha, porque os olhos a gente faz outra coisa, então não tem necessidade. E aí eu já vou selar a pele, eu não faço contorno, não faço blush, nada. Tem algumas coisas aqui no queixo, mas a gente faz na hora que for fazer a boca. O ideal é que essa pele seja bem selada. Eu não vou usar um pó com cobertura, mas eu vou usar um pó translúcido branco, para deixar mais pálida ainda a pele, né? No meu caso ele não faz muita diferença de deixar pálida, porque eu já sou branca, mas quem tem a pele mais morena, usa pó branco mesmo assim, para ficar bem pálido mesmo. E eu tô usando então com a esponjinha, com batidinhas, para concentrar bem o pó. Eu dou até uma apertadinha pro pó penetrar mesmo e grudar na pele. Quase um baking no rosto todo. E depois a gente tira o excesso do pó com o pincel fofo, né? Para quem é da pele glow como eu, é até meio estranho fazer isso, né? Mas essa pele tem que ficar bem mate mesmo. Depois eu dou uma espirrada de uma bruma fixante, para além de ajudar a fixar, ela tira um pouco do aspecto do pó, porque o pó a gente coloca para deixar mate, mas ele não precisa ficar com aspecto de pó, porque a bruma ela tira o aspecto do pó, mas ela continua ficando, a pele continua mate, né? Ela não vai trazer essas brumas. Se é uma bruma que não tem brilho, ela não vai trazer brilho, né? A intenção como o nome já diz, né, caveira mexicana, é simular uma caveira mesmo, né? Então, como a gente pode ver, por exemplo, ali atrás, nós temos um adereço de caveira. E a caveira tem o que? Ela tem o buraco dos olhos, né? O nariz, ela não tem o nariz assim, porque isso aqui que nós temos aqui é cartilagem, não é osso. Então tem um buraco no nariz, mas ela tem os dentes. Então, mais ou menos isso que a gente vai fazer. Aí aqui, para simular o buraco dos olhos, a gente pinta aqui assim. Pode ser de preto ou de colorido, dependendo do estilo que você quer. Tem muita gente que faz isso daqui colorido, né? Se você
que já é uma decoração, ou então faz de preto e adorna com alguns coloridos. Fica a critério, a gosto de quem tá fazendo. Eu vou fazer meio a meio mesmo. Eu vou fazer, criar uma base de preto, mas vou fazer um preto assim, o centro, alguma coisa assim, com as nuances de roxo. E o que a gente usa para fazer esse preto, né? Pode usar o BT Velvet, que é uma sombra líquida. A gente pode usar delineador em gel. A gente pode usar esses produtos para maquiagem artística, né? Que tem esse, tipo um clown, alguma coisa assim. Tem também alguns potencializadores de sombra que são pretos, eles vêm nesses potinhos. A Visela tem esses eye primer, eu tenho o branco, mas eu sei que tem o preto também, dá para usar. Existem vários produtos que dá para usar, né? A gente só tem que tomar cuidado porque tem alguns produtos como esses artísticos, o eye primer, algumas coisas assim, eles não secam totalmente, aí a gente tem que selar com sombra preta. O BT Velvet, um delineador em gel, geralmente eles secam, né? Depois de um tempo você não precisa selar, então é mais fácil trabalhar com eles. Eu vou começar fazendo o quê? O desenho, a volta, o contorno com uma caneta delineadora que é onde eu vai me delimitar até onde eu vou. É lógico que eu não vou preencher tudo com a caneta porque a caneta tem a ponta fina, eu ia demorar muito para fazer tudo e haja caneta, né? Eu vou usar essa daqui da Quem Disse Berenice, eu vou tentar usar ela. Ela tem a ponta chanfrada, eu não uso ela muito para fazer delineado porque eu acho que ela não me dá precisão, apesar da ponta ser chanfrada. Aqui eu não preciso de tanta precisão, então eu vou usar ela. Aí eu faço o quê? Eu vou delimitar mesmo. Eu vou fazer o desenho como se fosse um desenho do buraco da caveira aqui. Aí geralmente a gente faz pegando acima da sobrancelha. Não precisa ser um traço fino, na verdade, né? Preferência até que não seja mesmo muito fino. Aqui embaixo, né, para quem tem a pele já mais madura, como a minha, que já é mais molinho, fica mais, às vezes um pouco mais difícil fazer esse traço reto, né? Tá vendo? Ele começa a fazer tipo código de barra, né? Enrugadinho. Aí eu dou uma esticada na pele pra... E eu acho que talvez a parte mais difícil seja fazer esses dois círculos mais parecidos o possível. Eu até vou pegar uma régua aqui, ó, pra ver se eles estão na mesma altura. Um pouquinho mais baixo aqui, ó. Aí eu dou uma descidinha nesse aqui. E agora eu vou preencher isso aqui com o preto. Eu vou usar o BT Velvet porque ele espalha mais fácil. O delineador em gel, geralmente ele é mais grossinho, eu teria que colocar um diluidor. E como eu quero aqui perto da parte do olho, que eu falei que eu vou fazer meio esfumado com o roxo, o BT Velvet ele esfuma mais fácil chegando ali. Então o que eu faço? Eu não vou usar o aplicador dele para tudo. Eu vou pôr um pouco do produto aqui, perto da parte de cima. E vou pegar, a princípio, um pincel meio linguinha de gato e vou pintando mesmo aqui, ó. Toda essa parte, chegando no delimitado onde eu fiz ali. Por isso que é até bom que o delimitado seja grossinho, porque evita eu borrar. Aqui eu vou trazendo para baixo. E o bom do BT Velvet é que ele esfuma. Então, quando vai chegando aqui na parte que eu vou querer misturar com o roxo, eu vou deixando assim, eu vou usando o resto dele, ó. Ele já vai ficando bem, ele tem menos produto. Ele vai ficando esfumado aqui, ó. Aqui nesse meio do olho aqui. Eu pego um pouco do produto, coloco aqui embaixo. E faço a mesma coisa de baixo para cima. Então, deixando os dois olhos pretos, né, preenchidos, assim. Aqui o centro eu deixei esfumado, porque é onde eu vou vir com a cor. Se você quiser fazer totalmente preto, pode fazer, não tem problema, né? É até mais fácil. Se você tiver dificuldade com trabalhar o esfumado, pode fazer totalmente preto e usar os coloridos só depois para fazer as decorações, também é uma opção. Aí você vai pegar a cor que você quiser, né? No caso de fazendo assim como eu fiz, né? O esfumado, eu escolhi a roxa, né? Então eu vou pegar um tom de roxo escuro, né? Que é o que tem nessa paletinha aqui, com um pincel de depositar a sombra. Então eu vou pegar, né, a sombra e vou depositar aqui. Ela tá ficando bem... ela quase não tá aparecendo, na verdade. Eu vou pegar um tom mais claro, então. Eu vou pegar o dessa paleta aqui da Imagic. Eu vou pegar esse tom aqui, que ele é um pouquinho mais vivo. Por cima do preto ele ficou meio sumido, aquele lá. Esse aqui tá aparecendo um pouquinho mais.
eu vou pegando bastante sombra e vou depositando em toda essa área que tava aqui mais esfumado o preto, né? Principalmente na parte da pálpebra móvel. Apesar do BT Velvet já estar seco, ele é um potencializador de sombra também, então ele vai ajudar a fixação dessa sombra. Deposito todo aqui e embaixo também. E aí eu vou esfumando essa sombra para cima aqui, misturando com o preto. Vou pegar um pincel de esfumar, pegar um pincel maiorzinho, né, para fazer o esfumado mais rápido. E vou esfumando aqui por cima do preto. Aqui eu já vou pondo esfumado, não tão concentrado. E eu vejo que tem umas áreas aqui que tá falhadinho, preto, alguma coisa. Então eu pego a sombra preta, vou depositando nessas áreas aqui. Só que com muito cuidado nas bordas, ó, porque eu já tinha dado uma borradinha ali. E aí vai ajudar também a esfumar com a sombra roxa. O preto é predominante, tá, nesse olho, então ele vai ter mais presença do que o roxo. O roxo é para dar uma nuance só. Então agora a gente vai continuar para o nariz e boca, depois a gente volta para fazer o acabamento dos olhos, dos enfeites. O nariz, então, como eu disse, o nariz da caveira, ele é um buraco, né? Porque isso aqui é cartilagem, então não tem essa parte. Então nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o contorno dos olhos, com o delineador, e vamos desenhar o buraco do nariz. Seria algo semelhante ao que tá ali, né? Eu vou usar esse outro delineador aqui que ele é mais preciso, porque nessa região precisa de um pouquinho mais de precisão. Então eu vou fazer o que seria um buraco mesmo aqui. E vou preencher da mesma forma, então. Vou aplicar o BT Velvet em algumas áreas aqui, o produto. E terminar de espalhar usando um pincelzinho maior, né, tipo língua de gato. E diferente dos olhos, o nariz não tem nenhuma parte esfumada, ela é totalmente preenchida mesmo de preto. Inclusive, eu tenho que caprichar aqui, ó, nas bordinhas das entradas do nariz, para não parecer claro aqui a pele até de dentro dessas bordinhas. E tem que tomar muito cuidado para fazer as bordas, tá vendo? Aqui desse lado eu passei um pouco mais do que desse. Aí ou eu aumento esse ou eu deixo assim mesmo, porque às vezes o buraco do nariz não é realmente totalmente regular. E porque é difícil demais apagar um preto desse tanto, né? Mesmo vindo com corretivo, com alguma coisa. E tirar tudo com demaquilante e refazer, como a gente já selou a pele, vai ficar marcado. Então, precisa de muito cuidado para trabalhar com o preto. A boca. O crânio, né, a caveira, ela fica com os dentes, né? Então, a gente não vai fazer o buraco aqui, a gente vai desenhar dentes. E aí, como é que a gente faz? Primeiro, a gente vai fazer um pretinho aqui no meio da borda interna dos lábios para simular o traço do meio, que seria esse vão entre os dentes. Então, com o mesmo pincel que eu estava usando o BT Velvet para pintar tudo em cima, eu já vou aproveitar o BT Velvet daqui. Esse preto do centro dos lábios, ele quase não aparece. Ele aparece assim, tipo, com as bocas fechadas, ele parece quase como se fosse um vãozinho mesmo, assim. Se eu tivesse uma divisão dos lábios. Aí, eu vou desenhar dentes. Eu vou desenhar com uma caneta porque são traços fininhos e é muito mais fácil fazer com a caneta delineadora. Eu começo com o do meio sendo maior e vou diminuindo o tamanho dos tracinhos. Eu dou uma distância entre um e outro mais ou menos do tamanho do meu dente, né? Do meu dente. Eu rejo aqui, ó, o meio e o segundo dente seria aqui. E aí, para fora da boca, a gente ainda tem também um traço maior. Apesar de que não, né, uma caveira real não teria dentes além desse traço da boca, mas nesse artístico da caveira mexicana tem um que sobe um pouquinho aqui. Aí você faz o tamanho que você quiser,
essa extensão aqui. Esse aqui eu borrei um pouquinho, depois eu vou consertar com um pincel de... Depois eu mostro como que eu conserto. Então eu pego aqui do cantinho externo da boca e faço um tracinho assim, ó. Depois o resto eu faço com a boca fechada mesmo. E subo o tamanho que eu quiser. E aí eu continuo fazendo os tracinhos aí aqui, mais ou menos todos do mesmo tamanho desse último aqui. O último mesmo que eu diminuo. Aí pra dar mais um efeito de dente, eu vou pegar um pouquinho desse produto para maquiagem artística mesmo, o branquinho, com um pincelzinho língua de gato, que encaixa aqui dentro do tamanho dos dentes. Vou pegar um pouquinho do branco e vou fazer assim, ó. Uma sujadinha de branco aqui. Em cada um desses lugares. Aí aqui, ó, onde eu dei aquela borradinha, eu aproveito esse branco pra consertar isso. Só que como esse produto que eu passei é um produto cremoso, ele não vai secar. Então eu vou pegar uma sombra branca com outro pincel, tipo, parecido com esse, só que um pouco mais fofinho, e vim depositando a sombra branca em cima de tudo isso. Eu não fiz direto com a sombra branca porque para dar uma intensidade maior usando o produto cremoso por baixo. Aí agora um contorno, né? Porque normalmente a caveira também tem aqui assim mais fechadinho o queixo, digamos assim, né? Mais fino. Então a gente vai pegar um contorno, um pó de contorno, né? Que é um tom acima do nosso tom de pele, mas de preferência que seja um tom mais frio. No meu caso, eu vou usar esse aqui dessa paletinha da Visela. Esse pó de contorno mesmo, assim, que ele é dos que eu tenho aqui, é um dos mais frios. Aí eu vou pegar um pincelzinho desses, tipo, é pra contorno mesmo, mas ele é bem preciso. E aí eu vou fazer o traço mais bem marcadinho aqui, ó, afunilando aqui pro meu queixo. Faço a mesma coisa do outro lado. Eu vou pegar um pincel de contorno mesmo, né, de esfumar, mais fofinho, e vou esfumar a parte de baixo aqui, por isso que eu fiz grosso, porque eu quero marcado, mas eu vou esfumar um pouco aqui a parte de baixo. Se precisar pegar um pouquinho do contorno para fazer esse esfumado aqui, ó, eu faço. Porque essa área toda que tá para baixo do risco eu escureço, mas não tudo no mesmo tom, eu escureço num degradê, né, ele vai clareando de volta. Aí eu dou uma subidinha aqui, ó. Gente, o cabelo, mas bem pouquinho, só para fazer uma continuidade aqui. No meu caso, que eu sou meio textuda, eu ponho um pouquinho aqui, ó, na testa também. E essa é a base da caveira mexicana. O que falta? Os adereços aqui em volta do olho. Muitos deles têm uns arquinhos aqui, às vezes alguns têm umas pedrinhas, brilho, alguma coisa assim. E isso fica bem solto, bem a critério de quem tá fazendo, do seu gosto. Se você quiser deixar mais assim, sério, você só faz uns arquinhos em preto, pode deixar assim também. Aí é uma questão bem de gosto mesmo, de como você gosta de fazer. Eu vou fazer então os arquinhos em preto primeiro, usando a caneta. Eu fui fazer os arcos com delineador preto e eu acho que minha caneta tá acabando, ela tá falhando, ficou meio cagado. E é complicado consertar esse delineado agora que tá tudo feito. Aí eu peguei o delineador roxinho da Ruby Rose, né, da linha Game On, e fiz uns jogados assim, uns traçados como se fosse também, né, os arquinhos para dar uma disfarçada. Deu uma melhorada, mas ainda não ficou legal do jeito que eu queria. Aí quando a gente não acerta, não fica 100% do jeito que a gente quer, o que a gente faz para disfarçar? Porque agora não tem como limpar isso aqui e fazer de novo. A gente joga um brilho que sempre disfarça, ou glitter, ou pedrinha, alguma coisa. Aí a gente vai disfarçar isso desse jeito. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser usar esses bastãozinhos de... Era tipo um iluminador da Mary Kay. Tenho aqui, eu vou fazer por cima, dentro de cada arquinho, eu vou pôr esse brilho. Eu tô usando uma cor que ela é meio... sei lá que cor é essa, ela é meio azulada, meio
puxada pro lilás. Combina com essa tom de roxo aqui. E aí eu vou vir com um pouco de glitter ainda. Eu vou usar esse glitter aqui, esse aqui que ele é meio furta-cor. Só que eu vou pegar com um pincel, porque com o dedo fica muito... meu dedo é muito grande para pôr dentro de cada pedacinho desse aqui. Então eu pego um pouquinho com o pincel e dou uma colocadinha aqui, ó. Dentro de cada arquinho desse. Toda essa parte de glitter, brilho, essas coisas, ela é bem opcional, tá? É assim, eu gosto muito de brilho, então dificilmente eu faço alguma coisa sem colocar esse brilho todo. E assim, o brilho ajuda a disfarçar alguns pequenos errinhos. Outra coisa que é interessante também nesse vídeo, né, de mostrar que, tem alguns errinhos, eu borrei algumas coisas, é que mostra que por mais que a gente tenha prática, por exemplo, eu sou maquiadora profissional e tal, a gente erra também, né? Não é então assim, você não se sinta mal caso você erre, ainda mais uma maquiagem de um nível de dificuldade como essa. Aí agora, para fazer mais alguns detalhes ainda, eu peguei, né, essas colas de glitter líquidas, um pouco desse glitter aqui nesse tom, que ele é um tom meio roxo, meio azulado, e fiz tipo uma laminha aqui na plaquinha, vamos ver se não sei se vai dar pra ver o tom. E vou usar ainda um pincelzinho desses bem fininhos, que é um pincelzinho de nail art, para fazer mais uns detalhes ainda aqui. Então eu vou pegar, né, esse glitter aqui e vou contornar toda a minha borda aqui. Na verdade, esse pincel tá fino demais, não tá aparecendo nada. Vou pegar um pincel de delineador mesmo, um pouquinho mais grosso. Então, essa é a maquiagem, né, da caveira mexicana básica. Se a gente olhar aqui, né, no Google, procurar ideias de fotos de maquiagem de caveira mexicana, vão vir muitas opções, muitas ideias. Algumas têm alguns desenhos aqui na testa e tal. Pode ser feito também, aí vai demorar um pouco mais. Exige precisão. Quando a gente está fazendo em nós mesmos, eu acho muito mais difícil, tá? Desenhar na gente mesmo do que em outra pessoa. Se eu estivesse fazendo essa maquiagem numa outra pessoa, num cliente, com certeza os arcos teriam saído muito mais precisos. Porque quando a gente faz a gente mesmo, a gente está desenhando ao contrário, olhando no espelho. Se eu estou desenhando em alguém, a pessoa está parada e eu estou fazendo de frente, fica muito mais fácil. Então, a gente tem que pensar nisso também na hora de se aventurar a fazer alguma coisa, né? Desenhar contra, né, olhando no espelho é um pouco mais difícil. Aí também, né, eu vou passar um pouco de máscara nos cílios, eu posso passar preta ou até a roxa, né? Eu vou passar essa roxa da Visela, que é da linha Have Fun. Eu tenho ela aqui, né, e eu quase não tenho oportunidade de usar, né, porque não é uma máscara que a gente usa no dia a dia. Então eu vou passar ela aqui pra ficar uma coisinha diferente. Os cílios, eles acabam não tendo um destaque muito grande, né, nesse tipo de maquiagem, quando o olho tá muito escuro, ainda mais que sobe tudo assim, né. Mas também não tem necessidade, né, ele é uma coisa mais simples. E eu recomendo pra vocês, caso vocês reproduzam esse tipo de maquiagem, ter um bom demaquilante, tá? Porque a gente usou muito produto à prova d'água aqui, né, e muito preto, então pra tirar isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho. E essa, então, é a maquiagem da caveira mexicana mais básica, digamos assim, né? É o olho, né, com esse desenho, os arcos em volta, alguns enfeites nos arcos, o nariz e a boca. Como eu disse, né, mostrei algumas fotos, a gente pode florear um pouco mais, colocando alguns desenhos na testa, pode colocar pedrinhas. Eu não vou colocar para não estender muito, o vídeo já ficou bem longo, né, porque a gente fez vários detalhes. E então eu não quero me prolongar mais, né? Aí fica da criatividade, porque ela é uma coisa assim bem... Ela é bem extensa, né? Assim, não existe não é uma técnica, né? Tipo, maquiagem da caveira mexicana não é igual, por exemplo, a um smokey eye, uma pálpebra luz, que tem uma técnica mais específica, né? Mas essa é uma opção de maquiagem de caveira mexicana. Espero que vocês tenham gostado, né? Que possa, se vocês quiserem reproduzir, né, eu posso inspirar vocês e ajudar vocês, então, a saber como fazer essa maquiagem.
grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Fire in my eyes, stuck down